confortável em acordar de madrugada com seu marido te tocando, diga, não me sinto confortável, mas não diga que está sendo abusado. Se a tua mulher disse isso pra você, separe, porque você tá dormindo com a inimiga. Minha mulher está indiferente comigo e não quer aproximação. O que eu devo fazer? Reciprocidade afetiva. Se afaste também. Quanto mais você mendigar afeto, mais ela vai se afastar de você. Reciprocidade afetiva sempre vai ser a chave, principalmente se tratando de homem. Porque o homem, ele tem que saber a hora certa de mostrar a vulnerabilidade dele. Ele tem que mostrar, acima de tudo, que é capaz de viver sem ela. Que está com ela porque ele quer e não porque ele precisa dela. Como eu disse, necessidade inspira pena, não inspira respeito. Ele não pode mostrar que precisa dela, que precisa da atenção dela. Então, se a sua mulher está sendo indiferente com você, não se rebaixe. Não mendigue afeto, não se humilhe. Tenha humildade para reconhecer se essa indiferença é fruto de algum erro seu. Mas se não for apenas um joguinho, um charminho emocional, se posicione, mostre que você é independente do ponto de vista emocional, que você está aberto para uma aproximação, mas que se ela não quiser, você é capaz de seguir a sua vida naturalmente sem ela. Eu acredito que você deva ver muito isso também. Os homens chegam às vezes pra pedir, Ó, né? enquanto 99% das pessoas só ficam rolando o feed aqui assim, ó, do Instagram, do outro lado tem um grupo de pessoas que postam esses cortes de podcast e fazem R$1.000 por semana, R$1.000 na semana seguinte, R$1.000 na outra semana, sem precisar aparecer usando só o celular, ó. Esse tipo de corte de podcast aqui, ó, já deve ter visto isso aqui passar nas suas redes sociais. A verdade é que não dá pra ficar rico só postando corte de podcast. Quem fala isso pra você tá mentindo, tá querendo te enganar. E olha que eu ensino sobre isso, viu? O que dá pra fazer é uma renda, dá pra fazer R$1.000 por semana, dá pra fechar o mês com 4, 5 mil no final do mês. Se isso já te ajudar, aí tem um caminho. Ó, eu tenho um vídeo que eu te ensino passo a passo de maneira honesta. Se ainda tiver um botão de saiba mais aqui embaixo, é que esse vídeo ainda tá disponível. Clica lá. Pedir, né, a sua ajuda, ter o seu acompanhamento ali, um diagnóstico do que tá rolando ali na vida dele, do casal, esperando que você vá, às vezes, descer a lenha da mulher, que a mulher é errada pra caramba, e quando você começa a analisar, você vê que é ele que tá deixando de fazer o papel dele, que é o que você tava comentando, né, da firmeza ali, do posicionamento, da masculinidade do cara, né? Cara, o cara, ele... Eu acho que muitas das vezes também que a mulher entra, tem mulheres mais intencionadas que fazem isso, realmente, mas eu sei que muitas vezes o cara acaba deixando a coisa cair num relacionamento tão ruim ali que a mulher acaba esfriando mesmo porque ele iniciou desbalanceou a relação, né? Sim, e aí vai dele puxar essa rédea de novo pra coisa voltar. E é possível isso, né? Você já deve ter visto algumas vezes o cara puxar, voltar pro lugar de homem dele, vamos dizer assim, e as coisas voltarem ao normal. É possível salvar essa relação assim? É possível salvar essa relação porque a mente humana, ela não é rígida. Ela é flexível. Então, a nossa reação depende do estímulo que nós estamos recebendo. Então, muitas vezes a mulher reage tentando tomar a liderança da casa, porque o estímulo que ela está recebendo desperta nela um gatilho de insegurança. Sim. Então, ela não se sente segura naquele ambiente e, por uma questão de sobrevivência, ela vai tentar tomar o poder. Mas se aquele homem consegue, por meio da mudança comportamental dele, despertar nela o gatilho de segurança, ela vai se abrir, ela vai ceder. Então, para que uma mulher volte a respeitar um homem, ele precisa primeiro respeitar a si mesmo, se posicionar, entender o papel dele como homem, para que ela possa exercer o dela como mulher. Tem muita mulher que muitas vezes é o homem da casa, não porque ela quer, mas porque ela precisa. Porque na ausência de liderança, na ausência de um homem, o caos se instala. E se ela percebe que o marido dela não está sendo homem, para manter a casa dela de pé, os filhos, ela precisa assumir aquele local, porque alguém precisa ser líder. Então tem muita mulher que assume a liderança não porque ela quer bater de frente com o marido, mas sim porque o marido dela é passivo e alguém precisa sustentar, segurar as pontas. A mulher é muito sensível, ela reage muito bem aos estímulos, saiba dar o estímulo correto. Lucão, às vezes... E a questão do... A gente entrou naquele ponto da... Como é que fala?
do sexo. Ó, enquanto 99% das pessoas só ficam rolando o feed aqui assim, ó, do Instagram, do outro lado tem um grupo de pessoas que postam esses cortes de podcast e fazem R$1.000 por semana, R$1.000 na semana seguinte, R$1.000 na outra semana, sem precisar aparecer usando só o celular, ó. Esse tipo de corte de podcast aqui, ó, já deve ter visto isso aqui passar nas suas redes sociais. A verdade é que não dá pra ficar rico só postando corte de podcast. Quem fala isso pra você tá mentindo, tá querendo te enganar. E olha que eu ensino sobre isso, viu? O que dá pra fazer é uma renda, dá pra fazer R$1.000 por semana, dá pra fechar o mês com 4, 5 mil no final do mês. Se isso já te ajudar, aí tem um caminho. Ó, eu tenho um vídeo que eu te ensino passo a passo de maneira honesta. Se ainda tiver um botão de saiba mais aqui embaixo, é que esse vídeo ainda tá disponível. Clica lá. O sexo ser a mulher usa a moeda de troca, mas assim, tem um papo que rola na internet também, tem que trazer a pauta quente, né, Lucão? Sobre a mulher precisa dar ao homem sexo quando ele quer, né? Assim, se o homem quer sexo, ela tem que dar. E tem mulheres que reclamam, eu já vi um doutor, acho que era advogado, falando sobre uma mulher que mandou uma mensagem pra ele dizendo que se sentia abusada porque o marido tocava nela de madrugada enquanto ela tava dormindo. E ele acordava ela no meio da noite, tocando ela, tal, querendo alguma coisa ali. Logo ela se sentia invadida, abusada, né? E tem absurdo, não sei se eu posso usar essa palavra, mas a quantidade de mulheres que concordam com essa fala dela. De que o homem tocar a esposa numa madrugada, ela tá dormindo alguma coisa, às vezes vamos até usar a palavra aqui, uma mão, às vezes na bunda, um carinho, começar a tocar numa parte ali e tal, não tô falando de coisa muito profunda. Já é um motivo pra mulher se sentir invadida e isso, aquela palavra aí, esbrucada lá, que nós não vai falar aqui, né, Lucão? Tem que ter português correto. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu também está se contorcendo para dar sua resposta. Qual que é a sua opinião sobre isso? A gente volta à pauta de que virou moda criminalizar os homens. Porque se um homem não puder ter direito ao corpo da mulher dele, que direito ele tem em um casamento? A Bíblia diz que o corpo da mulher é do marido. Assim como o corpo do marido é da mulher. Então, se você não se sente confortável em acordar de madrugada com o seu marido te tocando, diga, não me sinto confortável, mas não diga que está sendo abusado. Não diga que não diga que ele está cometendo um crime contra você. Eu imagino quantos homens foram tirados injustamente de suas casas e afastados de seus filhos por mulheres que usaram de forma leviana as leis que as protegem. É sobre isso que eu falo quando eu digo que a gente precisa, já que nós estamos falando tanto sobre responsabilidade afetiva, falar sobre responsabilidade criminal. Porque quando você criminaliza um homem, até que ele prove a inocência dele, o estrago já foi feito. Nós vivemos tempos nos quais a palavra da mulher basta. Então basta a palavra de uma que seja sem caráter para acabar com a vida de um homem. Então a gente precisa entender que isso é algo tão prejudicial que se volta contra a mulher. Por quê? Porque o homem e a mulher formam uma unidade. Um não existe sem o outro. Um é o oposto complementar do outro. Então não tem como eu atacar um homem sem ferir a mim mesma, porque não tem como eu atentar contra o meu próprio corpo sem me prejudicar com isso. E vai chegar um momento... Enquanto 99% das pessoas só ficam rolando o feed aqui assim, ó, do Instagram, do outro lado tem um grupo de pessoas que postam esses cortes de podcast e fazem R$1.000 por semana, R$1.000 na semana seguinte, R$1.000 na outra semana, sem precisar aparecer usando só o celular, ó. Esse tipo de corte de podcast aqui, ó, já deve ter visto isso aqui passar nas suas redes sociais. A verdade é que não dá pra ficar rico só postando corte de podcast. Quem fala isso pra você tá mentindo, tá querendo te enganar. E olha que eu ensino sobre isso, viu? O que dá pra fazer é uma renda, dá pra fazer R$1.000 por semana, dá pra fechar o mês com 4, 5 mil no final do mês. Se isso já te ajudar, aí tem um caminho. Ó, eu tenho um vídeo que eu te ensino passo a passo de maneira honesta. Se ainda tiver um botão de saiba mais aqui embaixo, é que esse vídeo ainda tá disponível. Clica lá. Chegar um momento em que as mulheres vão clamar pelo homem que elas mesmas ajudaram a destruir.
Vai chegar um momento em que elas vão clamar por segurança, mas só vão encontrar homens covardes. Elas vão clamar por direcionamento, mas vão encontrar apenas homens perdidos. E é por isso que eu sempre digo, homens, não aceitem trocar a liderança por conforto, não aceitem relacionamentos nos quais vocês são emasculados. O que o sistema mais teme é o homem que sabe que a masculinidade não é tóxica, é necessária. Porque onde o masculino perde o lugar, o caos se instala. Então a gente precisa ter muita responsabilidade na hora de dizer que está sendo abusada por alguém, principalmente quando se tratar do teu marido. E eu digo mais, se a tua mulher disse isso pra você, separe, porque você tá dormindo com a inimiga. Essa é a mesma mulher. Não é possível. Se a tua mulher tá te acusando de abuso sexual porque você tocou nela, o que esperar dessa mulher? Ela não aceita que o marido toque, mas o amante pode virar ela de cabeça para baixo que ela não vê nenhum problema. Então, é preciso a gente colocar a mão na consciência mesmo, porque a mesma mulher que diz isso é a mulher que em uma briga vai querer xingar, gritar e humilhar, mas no momento em que ele abrir a boca, ela vai dizer abuso psicológico. Então, são narrativas destrutivas. Nossa.